Olá, paz seja convosco. Nós vamos dar início à nossa aula. A matéria Liderança 2, Gestão, Ministerial. Nós estamos chegando ao final dessa unidade. Vimos aí muitas coisas boas para liderança, organizacional, parte de organização. E no capítulo 7, na página 81, organizando reuniões. Vamos orar para a gente iniciar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar. Vem nos dar entendimento, abrir nossa mente, nos dar sabedoria, discernimento, humildade. Que possamos aprender e praticar a respeito desse assunto, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Amém. Bom, problemas mais comuns nas reuniões. Começou com problemas, né? Na verdade, quando se vai fazer uma reunião, se nós não elaborarmos direitinho, um dos itens lá da liderança é planejamento. Se nós não planejarmos, a reunião pode ir por água abaixo. E nós vamos ver alguns problemas que acontecem na reunião. Síndrome do animal de múltiplas cabeças. Ou seja, cada um dirige a atenção em direção diferente. Ou seja, não tem foco, não estão na mesma visão. Não estão com o mesmo propósito. Ataques pessoais, quando as pessoas são atacadas em vez das ideias. Isso acontece às vezes. Problemas de tráfego, quando as pessoas sentem dificuldade de entrar na conversa e de conseguir uma oportunidade para participar. Na condução da reunião tem que ter muita democracia, muito planejamento. Papéis e responsabilidades definidos são problemas que acontecem. Tem que atribuir cada membro a sua tarefa, a sua área, aquilo que foi encarregado. Manipulação do grupo pelo líder. As reuniões endossam somente as decisões e os abusivos poderes do líder. Infelizmente, o líder-chefe, é ele que manda e é um problema. Sobrecarga de informações. Apresentar uma quantidade enorme de ideias e conceitos de uma só vez. Isso é a falta de uma pauta, a falta de um bom rascunho dos assuntos, de pontuar as coisas. Repetição e círculo vicioso. O pouco conteúdo também tem a tendência da pessoa ficar rodando. Como dizem, enchendo linguiça. Abordagens, ganho parcial e tomada de decisões. Caso em que há soluções parciais, concessões, polarização e pouco engajamento. Outro problema, objetivo e expectativas confusos. Não se tem um alvo, não se tem expectativa. Para quem não dizem o ditado que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Questões de poder não resolvidas. A reunião não decide nada, pois ninguém tem poder de decisão. Às vezes acontece. Uma reunião, alguém vai representar uma entidade ou alguém, mas o líder não deu o aval dizendo que poderia decidir sim ou não. A pessoa foi só ser um telespectador, não tem poder de resolver nada. Um outro problema é problema de fuga. Caso em que há desvio de situação do problema, sem reconhecer que há alguma deficiência. Um outro problema é negativismo geral e falta de estímulos. Se não tiver entusiasmo, estímulo, se não for motivado, a motivação. Tem reuniões que na verdadeira são um saco, A gente vai porque precisa ir. Tem reuniões que condições precárias do ambiente, que é muito importante o ambiente ser legal, Conflitos de personalidade, quando não há franqueza e confiança, e sim tensão, racismo, modismo e etc. O tópico 2 diz que, para que servem as reuniões? Vamos aos pontos. Vender uma ideia, uma política, um procedimento. No caso do Evangelho, apresentar a palavra de Deus, Ou decidir algo sobre a palavra, sobre algo que esteja um evento, seja o que for, concernente ao reino. Oferecer uma proposta, uma explicação ou uma interpretação. Informar, mantendo o grupo atualizado.
aliviando ansiedade, tensões desnecessárias. Eu vou até ampliar mais, colocando alvos, metas a serem alcançados. Buscar sugestões e orientações para um acordo satisfatório sobre novas ideias, sobre surgimento de problemas, como evitá-los, como resolvê-los, para criar um espírito de equipe. Né? As reuniões são para isso, para se unir, para que haja, no nosso meio evangélico, para que haja comunhão, para que haja unidade, para que haja disciplina, melhorando a atitude e métodos de ação. 7.3, assegurando a presença dos participantes. É muito importante formalizar o convite, quando, onde, objetivo, quem, qual tipo, o que se espera do convidado, informar quando possível, qual a contribuição específica que se espera do convidado para a reunião. Isso a gente vê pouco nas nossas reuniões. Isso a gente vê pouco. O que esperar do convidado, né? Tem que se ter o foco, tem que se ter a meta. Na verdade, é todo um planejamento, né? E o que se esperar do convidado. E nós já até falamos a pauta. Informe o réu de questões a serem tratadas. Informando ao convidado a pauta, ele vai criar expectativa, ele vai poder tirar dúvidas, ele vai poder, se houver, a reunião tiver voz, puder falar, a assembleia falar, a pessoa vai poder falar, que é a democracia, né? Então é muito interessante isso aí, ser pontual, onde, quando, objetivo, quem, qual tipo. É reunião só administrativa, é reunião, não vai ter reunião, mas vai ter reunião com oração, com 20 minutos de intercessão, ou com meia hora de intercessão. Não vai ter reunião, mas vai ter meia hora de busca de poder. Isso é muito bom, deixar os objetivos especificados. O papel dos participantes. Participe, a sua contribuição é valiosa, esteja consciente do assunto da reunião, seja pontual, respeite os colegas, não se atrase para as reuniões, isso é muito importante. Evite ausentar-se da reunião, mesmo que temporariamente. Lembre-se que o grupo tem coordenador, dirija-se a ele. Nunca ridicularize uma sugestão, todas são valiosas. Exponha sua opinião sem receio. Seja claro e objetivo quando falar. Vá direto ao ponto e evite rodeios. Não mantenha discussões paralelas, pois elas poderão dividir o grupo. É ruim, né? Caso não possa executar determinada tarefa que lhe fora delegada pelo grupo, manifeste-se na hora. Peça ajuda em caso de dúvidas. Não tome a palavra do colega, peça-lhe uma parte e devolva-lhe a palavra agradecendo-lhe. Muito boas essas instruções, né? 7.5, reuniões. A utilização das reuniões. Ela é útil para informar decisões ou tomar decisões em conjunto, colher ideias e informações sobre determinado assunto, analisar situações que envolvem responsabilidades conjuntas, confrontar pontos de vista diferentes, buscando-se um consenso. Esse ponto é muito interessante, porque temos ideias diferentes, pensamos diferente, né? Eu louvo a Deus, o nosso ITQ é muito legal, que a gente tem liberdade de se expressar e deixa que os alunos também. O aluno tem que falar, ou na reunião, ou na igreja, o membro também deve-se, na assembleia, sempre que possível, manifestar-se as ideias, os pensamentos, ainda que sejam pensamentos diferentes, mas as reuniões é para isso, para que haja unidade, para que haja esclarecimento. Esclarecer situações, avaliar capacidades, diagnosticar situações, treinar pessoal. Tem reuniões que é para treinamento. Dando a reunião um tratamento pedagógico. Isso é muito bom. Dando material, passando material. Tipos de reuniões. Reuniões informativas. Reuniões coletoras de informação, é onde se vai ouvir muito. Algumas reuniões o líder fala bastante. Outras reuniões, como essa de coletora de informações, ele vai ouvir bastante. Reuniões explicativas e persuasivas, ou seja, planos e projetos que você quer envolver e conquistar as pessoas. Reuniões opinativa e deliberativa. É isso aí. O 7.5.3 é o planejamento, operacionalização de reuniões. Palavra difícil, hein? Vamos lá, vamos ler os pontos. Defina com clareza objetivos da reunião e somente a partir daí inicie seu planejamento.
Uma reunião só terá sentido quando você for capaz de responder com segurança as seguintes perguntas. Olha que interessante. Por que a reunião deve ser realizada? O que espero atingir com ela? Seu alvo, sua meta, a meta do líder. Quais os assuntos a serem tratados? Defina quem deverá participar, tendo em mente objetivos da reunião, procurando responder as questões abaixo. Quem participará e por que participará? Essas dicas que são muito boas, gente. Eu estava olhando aqui, muito legal. Né? Essa matéria é muito técnica, mas esse último capítulo aqui, muito legal. Qual o número de participantes? Até porque se fosse ter lanche, se não for, para se organizar. Alguns participantes deverão ter funções especiais ao longo da reunião. Que funções? Vai precisar fazer uma mesa, vai precisar fazer votação, vai precisar, então, tudo planejadinho, tudo legal. Estabeleça todos os passos a serem dados para a operacionalização da reunião. Qual a melhor ordem para abordar os diversos assuntos? Porque é assunto que é delicado, então, como é melhor eu começar a coisa? Você tem que ser direto, mas cuidadoso. O que deverá ser transmitido por mim? O que deverá ser discutido pelo grupo? E às vezes tem informações que um membro passando vai ficar melhor do que o líder. Nós temos a tesoureira, no nosso caso da igreja. Se é uma formação de tesouraria, eu peço para ela vir, já como chamo ela antes, prepara tudo, ó, você vai dar as informações aí da tesouraria. Muito melhor do que o líder falar, porque a tesouraria é com ela entende o assunto. A secretária é um assunto da secretaria. Você vai esclarecer isso aqui para as pessoas. O líder está sendo ali só o líder mesmo, e isso é muito bom, a participação das pessoas, cada qual na sua área. O que deve ser discutido pelo grupo, o que deverá ser transmitido pelo grupo. Planeje também o tratamento a ser dado a cada assunto e o tempo médio necessário para a abordagem. É muito interessante, você vai ter 5 minutos, você vai ter 7 minutos, você vai ter 3 minutos, você vai ter... Senão a reunião fica aquela reunião extensa, a maioria das reuniões fica extensa, grande demais. Às vezes o foco não é atingido, o alvo não é atingido, e acaba virando um estresse, acaba saindo, sabe... É terrível. Eu vou para algumas reuniões aqui com lideranças evangélicas. Nossa, é para fazer em 1h30. Eu vou até enviar umas sugestões dessa pro líder lá, para ele dar uma olhada. Porque a reunião fica é terrível. Tem gente que nem vai porque é estressante. Um monte de líder e a reunião, nossa. Estipule o local apropriado para a reunião. Livre de interferências externas e que oferece acomodações, boas acomodações, né? Para todos os participantes. Quando houver necessidade de equipamento, se for slide, se for a gente, às vezes até no nosso ITQ a gente vai usar um slide e, nossa, na hora, cadê o cabo, cadê o... Acaba perdendo tempo, né? Providenciar tudo direitinho, tudo antecipadamente, para que saia tudo legal, né? Testar antes. Esse material não pode faltar no momento oportuno. Defina a hora de início e término da reunião. Não há reunião de X hora a X horas. É claro que pode se passar 10 minutos, 5, pede tolerância às pessoas, pede... E 5 minutos não vai... Mas o bom é que se comece no horário e termine no horário. Isso aí é muito bom. Seja pontual. Explique a natureza da reunião. Providencie a apresentação dos participantes quando eles ainda não se conhecerem, né? Se tiver gente nova, se tiver... Providenciar que todos se conheçam, se apresentem. Isso a gente vai na célula, né? Muito legal. Ao conduzir a reunião, leve em conta o planejamento, porém não o faça de forma mecânica, e sim dentro de uma flexibilidade. Não é porque você tem um planejamento, porque você tem um papel, que você vai ficar ali, tipo, lendo um texto, ou você tem que ser flexível, você tem que, até às vezes, ser descontraído, né? Encoraje a participação de todos, evite, porém, interrupções desnecessárias ou particularidades de menor importância, evitar, né? Mas alguém mudou o assunto, alguém veio com coisa que não tem nada a ver, educadamente chama e conduz com sabedoria e traz a reunião para os trilhos novamente. Evite a projeção excessiva da liderança relativa ao seu papel como coordenador ou animador dos debates, a fim de não ofuscar os presentes. Às vezes o líder é aquele falador, e só ele, nossa, que aparece e a reunião acaba ficando chata mesmo. Ao final, faça um resumo oral das conclusões.
Sempre que julgar conveniente, se o assunto for muito importante, após a reunião, providencie um resumo impresso das conclusões. Isso é muito bom ter anotado. Comunicação em grupo. Deixar bem claro os objetivos, levar o grupo a ver o problema no seu todo, sensibilizar os participantes quanto à importância de resultados aplicáveis, funcionar como mediador em situações de divergências. Nós temos muitos exemplos bíblicos, né, de líderes que tiveram que ter ajuda, tiveram que ter um jogo de cintura, uma boa administração. Temos o exemplo de Moisés, que Jetro chegou e disse: não faça assim, você não vai aguentar atender todo mundo. Divida os grupos de 50, de 30 e lhe coloque líderes. Delegar funções é muito interessante, é muito importante quem trabalha com grupo. Hoje na educação já é provado que quem ensina 45 alunos, o rendimento é lá embaixo. Quem ensina 30, o rendimento é melhor. Quem ensina 15, tem sala de aula que agora o máximo é 15 alunos. Né? Dependendo dos alunos, tem sala que é 10 alunos. Nas escolas particulares, escolas. Então, é porque o ganho é muito melhor. A rentabilidade é muito melhor. O estresse para o profissional, para o líder, para o professor é bem menor. E o ganho para os alunos, que vai ter mais atenção, vai ter mais... Então, se a reunião, se tem muita gente, é delegar funções e dividir as funções. Para que não fique só nas costas do líder. Explorar diversos pontos de vista levantados que atendam aos propósitos do debate, dentro da linha do tema, dentro do alvo. Não se ater a aspectos estritamente subjetivos ou pouco significativos. Não se apegar demais às coisas, né, pequenininhas. Quando se fala ser diretivo, é visando ser o foco maior. Porque às vezes a pessoa sai do assunto principal e perde muito tempo num assunto que não tem muita relevância. Tem que tomar cuidado com isso. Ponto aqui, geral. As utilizações técnicas, né, de perguntas é um poderoso recurso para tornar um encontro em grupo rico em debates. As utilizações técnicas são a geral, a direta, a revertida, a revezada geral e a revezada direta. Ou seja, a pergunta dirigida ao grupo como um todo, não a um participante específico, que é a geral. A direta é a pergunta dirigida a uma pessoa específica, ao grupo como um todo. A pergunta direta tem que ser usada com cautela quando não se desejar expor o participante. Que às vezes o cara levanta a mão, fala um assunto e tem que ser uma pergunta para que ele se expresse, para que ele... Revertida é a devolução de uma pergunta ao próprio participante. Ele fez uma pergunta, você devolve que ele formulou, para que ele mesmo tente dar a resposta. Tem gente que na verdade só quer fustigar, né? Tem gente que só quer... Aí vamos entrar agora nos tipos de falante. Tipos de grupos, né? De acordo com o seu modo de ser, as pessoas trazem particularidades capazes de interferir positiva ou negativamente no andamento de uma reunião. É bom a gente estar atento a isso, né? O tipo falante é aquele que fala pelos cotovelos. Ele quer atenção, sabe? Tem muita gente assim. E temos que ter muito cuidado com essas pessoas. O tipo silencioso também é calado demais, não abre a boca para nada, meu Deus do céu. Também temos que tomar cuidado com eles, porque eles são observadores, são inteligentes, estão ali. E tem gente que pensa que não, né? Qual é o outro tipo? O tipo teórico é aquele que costuma trazer especulações, só teoria. Se perguntar alguma coisa de prática, tem prática nenhuma. Só hipóteses, só suposições. É o tipo combativo. É uma variante do tipo falante, sendo útil para dar início a um debate ou para aquecê-lo. Aquele que, né, choca com tudo, tudo é contra, é o polêmico, sempre tem um polêmico. Acha que sempre tem a razão. Existe esses nas reuniões. Tem que tomar cuidado com essas pessoas. O espirituoso é sociável, é bem humorado e espontâneo. Quando não exagera em suas brincadeiras, torna-se um elemento importante para descontrair o grupo. Tem aqueles que são brincalhões, mas tem que ter limite, tem que botar o freio, tem que botar o pé no freio. Isso é em qualquer reunião, né? Tem que se tomar cuidado, tem que ter equilíbrio. Tem que se ter equilíbrio para que tenha as boas reuniões. Nós estamos chegando ao final.
Construa com o grupo, não contra o grupo. Auxilie o grupo a construir-se conjuntamente. Não espere que seus subordinados confiem em você, se você não lhes der provas evidentes de que os respeita, de não estar contra eles, de que não compete contra eles, enfim, de que reconhece a importância de cada um na medida em que todos se esforçam para que a equipe seja bem sucedida. Reuniões com propósitos claros constituem uma excelente oportunidade para essa construção grupal, unindo os participantes em torno de um objetivo comum. Então, Deus abençoe, que dê graça, sabedoria na hora de você dirigir uma reunião, dirigir uma classe, dirigir uma turma. E dá uma olhada nesse capítulo 7 com carinho, que tem informações muito preciosas para nós que somos líderes. Que Deus possa estar se abençoando a sua vida, a sua casa, seu ministério, seu chamado. Em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe.